Antes de começar esta história, respire fundo, porque o que você vai ouvir agora é um romance que atravessou o impossível no coração quente do Nordeste. Quando duas famílias se odiavam a ponto de ninguém ousar cruzar o olhar com o outro lado. Dois jovens escolheram amar menos, mesmo sabendo que aquilo poderia custar tudo. Esta é a história de Bento e Clarice. Um amor proibido que nasceu entre muros de rancor, mas que se recusou a morrer. Se você gosta de histórias fortes, emocionantes e cheias de reviravoltas, inscreva-se agora no canal para não perder os próximos capítulos e novas narrativas como esta. Bento cresceu ouvindo o pai repetir que havia pessoas com quem era melhor não se misturar. Ele nunca entendia totalmente, mas sentia o peso daquelas palavras. Só que tudo mudou no dia em que entrou na sala da escola e viu Clarice sentada perto da janela, com a luz da manhã iluminando seus cabelos. Naquela tarde, Bento voltou para casa tentando agir com naturalidade, mas a imagem dela não saía da sua cabeça. Ele lembrava de cada detalhe: o caderno que ela ajeitou, o sorriso tímido. E, sem perceber, Clarice também passou o dia inteiro pensando naquele garoto que havia atravessado seus pensamentos sem pedir licença. Dias depois, as brincadeiras dos amigos de Bento só aumentavam. Eles diziam que ele estava encantado, e talvez estivessem certos. Criando coragem, Bento decidiu falar com ela. A voz falhou, as palavras se embaralharam, e ele ficou mais vermelho do que o sol da tarde batendo na parede da escola. Mas Clarice achou aquilo tão sincero e diferente dos outros garotos que não conseguiu evitar um sorriso verdadeiro. Com o passar das semanas, a amizade entre Bento e Clarice ficou impossível de esconder. Eles começavam o dia trocando olhares tímidos, dividiam risadas nos intervalos e sempre davam um jeito de caminhar lado a lado na saída da escola. Tudo parecia simples, leve, como se o mundo inteiro finalmente fizesse sentido quando estavam perto. Bento descobriu que Clarice gostava de desenhar e que enxergava poesia em coisas que ninguém notava. Mesmo tão jovens, ambos sentiam algo que não sabiam nomear. Bastava um toque rápido na mão, um sorriso fora de hora, ou o simples fato de estarem próximos, para o coração acelerar sem aviso. Eles tentavam agir naturalmente, mas qualquer um que olhasse de fora perceberia que algo lindo estava nascendo ali. Tudo seguia tranquilo entre Bento e Clarice, até o dia em que um detalhe simples mudou tudo. Era uma tarde quente e os dois caminhavam juntos após a aula, rindo de algo que só fazia sentido para eles. Quando chegaram perto do portão da escola, Bento viu o pai esperando, com um olhar duro que ele raramente usava. O sorriso de Bento sumiu na hora. O pai o chamou de lado, sem sequer olhar para Clarice, e perguntou quem era a menina. Bento respondeu naturalmente, sem imaginar problema algum, mas a reação do pai veio como um choque. O rosto ficou sério, quase sombrio, e ele apertou o ombro do filho, dizendo para se afastar dela imediatamente. Bento ficou confuso, quase sem ar. Só entendeu quando o pai completou, num tom seco que nunca usava: "Ela é da outra família." Naquele instante, um frio correu pela espinha de Bento, menos como se todo o mundo tivesse mudado sem aviso. Enquanto isso, Clarice também vivia seu próprio susto. Ao chegar em casa, animada por ter passado o caminho todo ao lado de Bento, ela contou à mãe que tinha feito um novo amigo, mas bastou mencionar o nome dele para que o semblante da mãe desmoronasse. A alegria de Clarice virou silêncio. Sua mãe segurou sua mão com força e disse que Bento fazia parte de uma família com quem eles nunca deveriam se envolver. Clarice sentiu o coração apertar. Ela não entendia de onde vinha aquele ódio entre famílias, nem por que algo tão bonito precisava ser proibido. Naquela noite, os dois deitaram em suas camas, sentindo o mesmo peso. A descoberta de que o sentimento que crescia entre eles tinha acabado de se tornar um amor perigoso. Enquanto isso, Clarice também vivia seu próprio susto. Ao chegar em casa, animada por ter passado o caminho todo ao lado de Bento,
Ela contou à mãe que tinha feito um novo amigo, mas bastou mencionar o nome dele para que o semblante da mãe desmoronasse. A alegria de Clarice virou silêncio. Sua mãe segurou sua mão com força e disse que Bento fazia parte de uma família com quem eles nunca deveriam se envolver. Clarice sentiu o coração apertar. Ela não entendia de onde vinha aquele ódio entre famílias, nem por que algo tão bonito precisava ser proibido. Nos dias que se seguiram, Bento e Clarice tentaram obedecer às ordens de suas famílias, mas a distância parecia machucar mais do que qualquer bronca. Na escola, eles evitavam se olhar diretamente, mas bastava estarem no mesmo ambiente para que o coração de ambos reagisse, inquieto, tentando encontrar o outro. Era uma batalha silenciosa, a vontade de fazer o que era certo contra o desejo de continuar perto. Bento passava os intervalos fingindo rir das piadas dos amigos, mas o pensamento sempre voltava para ela. Clarice, do outro lado do pátio, fingia concentrar-se nos livros, mas o olhar sempre fugia na direção dele, mesmo que por frações de segundo. Um dia, depois da aula, Clarice caminhava sozinha para casa, quando ouviu passos atrás dela. Virando-se, encontrou Bento parado, respirando fundo, como se estivesse reunindo coragem desde cedo. Ele pediu apenas um minuto, nada mais. Disse que não entendia por que as famílias se odiavam e que por mais que tentasse, não conseguia simplesmente apagar o que sentia. Clarice ouviu em silêncio, com o coração acelerado. Ela também tentara se afastar, mas a cada dia percebia que Bento já fazia parte dela. Eles ficaram ali, sem tocar um no outro, apenas compartilhando um silêncio que dizia tudo. Foi então que decidiram, pela primeira vez, desafiar a distância imposta pelos outros. Não seria fácil, mas estavam dispostos a continuar se vendo, mesmo que em segredo. Naquele momento, sem perceber, o amor entre eles começou a nascer de verdade. A partir daquele dia, Bento e Clarice passaram a viver um romance escondido, como se cada encontro fosse um pequeno tesouro roubado do mundo. Eles se encontravam atrás da escola, ou perto do pé de um buzeiro na estrada antiga, sempre olhando para os lados antes de se aproximar. Tudo era feito com cuidado, mas também com uma intensidade que só quem ama pela primeira vez conhece. Ali, longe dos olhos das famílias, eles conversavam sobre sonhos, medos e esperanças que jamais tinham contado a ninguém. Clarice dizia que queria conhecer o mar, e Bento prometia que um dia a levaria até lá. Bento contava que às vezes tinha medo de se tornar igual aos adultos ao redor, sempre presos ao passado. E Clarice segurava sua mão, dizendo que ele era diferente. Naquelas horas, o tempo parecia parar, e o mundo inteiro cabia no espaço entre os dois. Mas ao mesmo tempo em que o amor crescia, crescia também o risco. Cada minuto juntos era uma mistura de alegria e apreensão, e os dois sabiam que, mais cedo ou mais tarde, alguém perceberia. E não demorou muito para isso acontecer. Numa tarde, enquanto Bento esperava Clarice perto da velha cerca que marcava o limite das terras, ouviu vozes se aproximando. Ele teve que se esconder atrás dos arbustos, o coração batendo tão forte que parecia denunciar sua presença. Dois homens passaram conversando sobre a tensão crescente entre as famílias e sobre como qualquer passo errado poderia reacender brigas antigas. Com o passar das semanas, a tensão entre as famílias cresceu como uma tempestade silenciosa. Comentários atravessados, olhares desconfiados e conversas interrompidas quando algum dos jovens se aproximava. Bento e Clarice sentiam o cerco apertar, mas também percebiam que o amor entre eles ficava mais forte. Cada encontro clandestino parecia uma prova de que aquilo não era um capricho passageiro, era algo profundo, impossível de ignorar. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando os amigos de Bento começaram a agir de forma estranha. Cochichavam quando ele se aproximava, trocavam olhares preocupados, como se soubessem de algo que ele não sabia. Até que numa manhã, um deles finalmente abriu o jogo. Alguém tinha visto Bento e Clarice juntos na estrada antiga. A notícia corria rápido,
e o boato já estava chegando aos ouvidos dos adultos. Bento sentiu as pernas tremerem. Se aquilo chegasse à sua família ou à de Clarice, seria o início de um conflito que nenhum dos dois poderia controlar. Naquela noite, Bento mal conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro, imaginando o que aconteceria se sua família descobrisse tudo. O medo o consumia, mas junto dele vinha uma certeza difícil de explicar. Ele não suportaria perder Clarice. Do outro lado da cidade, Clarice vivia o mesmo tormento. Olhava pela janela, tentando entender como algo tão puro podia ser visto como ameaça. Passaram a manhã toda planejando. Bento falaria primeiro com seu pai, explicaria que Clarice não era culpada de nada, que o ódio das famílias não podia definir o futuro dos dois. Clarice, por sua vez, enfrentaria a mãe, acreditando que o amor poderia quebrar o ciclo de rancor. Eles sabiam que seria difícil, talvez até doloroso, mas também sabiam que era o único caminho para terem paz. Quando se despediram naquele dia, o abraço demorou mais do que de costume. Nenhum dos dois disse em voz alta, mas ambos tinham o mesmo pensamento. Aquela noite poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Clarice encontrou Bento no meio da estrada, caminhando sozinho, perdido nos próprios pensamentos, sem imaginar que a vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ela veio rápido, o coração disparado, como se cada passo fosse uma decisão. Ele percebeu o nervosismo de longe e o ar ao redor deles pareceu ficar mais denso quando ela finalmente parou diante dele. Clarice, que foi? Perguntou. A voz baixa, atento a cada detalhe do rosto dela. Ela respirou fundo, tentando segurar a coragem que tremia dentro do peito. Então, encarou Bento com um olhar que dizia, muito antes mesmo das palavras chegarem: Bento, eu estou grávida. O mundo silenciou. A estrada, o vento, até o próprio ar. Tudo parou ali, entre o susto e a revelação. Bento sentiu um impacto profundo, como se o futuro tivesse caído inteiro sobre seus ombros em um único segundo. Mas ele deu um passo à frente, o olhar firme, e tocou o rosto dela com cuidado. Um gesto simples, mas cheio de decisão. A gente vai enfrentar isso juntos. E naquele instante, no meio da estrada vazia, Clarice percebeu que o medo começava a ceder. Eles não sabiam o que viria, mas pela primeira vez, estavam prontos para narrar a própria história menos juntos, do jeito deles. Eles decidiram fugir. A decisão não nasceu de impulso, mas do peso de tudo o que os cercava, menos duas famílias presas ao passado. Duas histórias que nunca deveriam ter se cruzado. E ainda assim, ali estavam eles, escolhendo um ao outro apesar de tudo. Marcaram de se encontrar na beira da estrada, longe o bastante para que ninguém os visse, perto o suficiente para que o medo não os alcançasse. Bento chegou primeiro, o farol da motocicleta cortando a escuridão como um sinal de despedida do mundo que estavam deixando para trás. Ele esperou com o coração acelerado, cada segundo carregado de esperança e incerteza. Quando Clarice apareceu, com o olhar decidido e o futuro apertado no peito, Bento sentiu que nada mais poderia prendê-los. Ela subiu na garupa sem olhar para trás. E ele, sem hesitar, acelerou. A motocicleta ganhou velocidade, levando os dois para longe das vozes, dos julgamentos e das memórias que nunca foram deles. Fugiam, sim, mas fugiam para viver. Para viver aquele amor proibido que, apesar de todas as tentativas do destino de separá-los, continuava queimando forte, insistente, verdadeiro. E enquanto a estrada se abria à frente, cortada apenas pelo ronco do motor e pelo vento frio da noite. Os dois sabiam, ali começava a parte da história que ninguém poderia impedir. Bento e Clarice construíram uma linda família, daquelas que nascem do amor decidido, do cuidado diário e da coragem de recomeçar. Longe de tudo aquilo que um dia tentou separá-los, eles encontraram um lugar só deles, tranquilo, simples e cheio de vida. Hoje, vivem muito bem, em paz, com a certeza de que nenhum dos conflitos do passado
tinha real necessidade de existir. O que antes era medo, dúvida e resistência se transformou em união, aprendizado e afeto. O filho deles corre pela casa com a alegria de quem não carrega nenhuma sombra antiga. E cada sorriso dele é a prova de que algumas histórias só precisam de um pouco de coragem para dar certo. Bento e Clarice seguem juntos, firmes, sabendo que o amor que escolheram proteger se tornou o alicerce de uma vida inteira. E, olhando para trás, percebem que deixaram para trás não apenas um lugar menos, mas uma dor que nunca deveria ter sido criada. Hoje, vivem exatamente como sempre mereceram, livres, fortes e felizes. O tempo passou, e o casal decidiu voltar à cidade natal para apresentar o fruto daquele amor às suas famílias, sem imaginar qual seria a reação daqueles que, em outro momento, tentaram interromper tudo o que eles sentiam. A estrada parecia mais longa do que antes, carregada de lembranças que ainda ecoavam, mas também de uma nova força que eles haviam construído juntos. Enquanto caminhavam pelas ruas familiares, o coração de Bento batia mais rápido, lembrando de cada palavra dura que já ouvira de cada porta fechada. Clarice, por sua vez, apertava a mão do filho com delicadeza, como se aquele simples gesto pudesse protegê-lo de qualquer sombra que ainda restasse no passado. Nenhum dos dois sabia o que os esperava. Talvez rejeição, talvez silêncio, talvez arrependimento. Mas havia uma certeza que os guiava. O amor que tinham construído era real, forte, e já não podia mais ser negado por ninguém. E assim, com passos firmes e o coração cheio de coragem, eles voltaram ao lugar onde tudo havia começado, menos. Mas agora, trazendo consigo a prova viva de que, apesar de todos os obstáculos, o amor deles tinha vencido. Mesmo após alguns anos, os pais ainda sofriam com a falta que os filhos faziam. O silêncio da casa, antes preenchido por conversas, risos e discussões, agora lembrava diariamente o peso das escolhas que haviam sido feitas. No fundo, cada um deles carregava um arrependimento discreto, aquele tipo de dor que não desaparece menos, apenas se esconde. Mas o que eles não sabiam era que uma surpresa estava por vir. Uma surpresa que chegava não para reabrir feridas, mas para curá-las. Quando Bento e Clarice apareceram na porta, trazendo o filho pela mão e outro a caminho, algo dentro daquelas famílias simplesmente desabou. O choque, a emoção, o silêncio, tudo se misturou em um instante que parecia suspenso no ar. Era como se aquele novo membro, ainda em formação, tivesse vindo com uma missão: unir o que antes estava dividido. E ali, diante daquela cena simples e poderosa, todos perceberam que o amor tinha encontrado um jeito de costurar o que o orgulho havia rasgado. A família crescia, o passado se desfazia e um novo capítulo começava. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais narrativas como essa, agradeço demais por estar aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Sua presença faz toda a diferença.